Olá pessoal do Focus Concursos, sejam muito bem-vindos ao nosso módulo número 3. Sim, nós chegamos aqui ao módulo 3 de conhecimentos bancários. E aí, o que é que nós já vimos ao longo dessa nossa preparação? Nós trabalhamos introdução ao sistema financeiro nacional e aí com a percepção de como é que funciona a intermediação financeira, como é que funciona as características associadas à digitalização dos bancos, que é um conteúdo que eu dei uma antecipada de atualidades do sistema financeiro nacional. E aí, em seguida, nós mergulhamos nos conteúdos ligados à estruturação normativa do sistema financeiro nacional. E ali, nessa estruturação normativa, nós vimos a função do Conselho Monetário Nacional, a função de todos os conselhos, Conselho Monetário Nacional, Conselho Nacional de Seguros Privados e Conselho Nacional de Previdência Complementar. Nós trabalhamos em seguida, além da função dos conselhos, a função das entidades supervisoras e trabalhamos exaustivamente a função dos operadores. Nós vimos diversos operadores que atuam no sistema financeiro nacional. O bloco passado, inclusive, nosso módulo número 2, em que nós trabalhamos, inclusive, a lei complementar que regulamenta a autonomia do Banco Central. Em toda essa nossa estrutura, o que foi que nós fizemos? Nós trabalhamos o conteúdo que tem a maior recorrência nas provas. Esse, sem sombra de dúvidas, é o conteúdo de maior recorrência. Eu diria a vocês que quase 50% das provas, 50% dos conteúdos que caem nas provas são conteúdos associados a esse conteúdo ligado ao funcionamento do sistema financeiro nacional. Então, tá ali essa parte que é a parte essencial e que a gente não pode nem pensar em esquecer. E aí, recomendo, façam uma boa leva de questões para ir aquecendo isso na mentezinha de vocês. Feito isso, vale um segundo tópico, um segundo ponto muito importante, que é entender agora, essa segunda parte, que o sistema financeiro, ele é regulado pelo governo, sim, eu vou colocar aqui já na lousa. Esse nosso sistema financeiro, uma letrinha, esse nosso sistema financeiro nacional tem um processo de regulação e essa regulação virá do governo. A gente tem essa estrutura do governo e nós temos um outro braço do sistema financeiro nacional. E esse outro braço do sistema financeiro nacional que trabalha essa harmonização é o processo de autorregulação. Então, tá aqui, eu tenho um processo de autorregulação do sistema financeiro nacional, tá? E aí, o que acontece? Eu preciso compreender aqui como é que essa autorregulação vai funcionar. Quais são as características dessa autorregulação? Normalmente, esse conteúdo ele vem lá no final dos cursos de conhecimentos bancários. E aí eu pensei, cara, a gente tá vendo agora toda a parte de regulação, pensando ali em entidades supervisoras, em órgãos normativos, e aí tá na hora agora da gente pensar em como é que esse sistema se autorregula. E esse sistema vai se autorregular através de um normativo especificado, pensado, concebido pela FEBRABAN, pela Federação Brasileira de Bancos. É sobre o processo de autorregulação bancária que está em vigor desde o dia 1º de janeiro de 2019. Então,
foi reformatado recentemente, é sobre esse sistema de autorregulação que nós vamos trabalhar agora. E aí, vamos primeiro começar a entender sobre a FEBRABAN. Quando nós falamos em FEBRABAN, o que é que nós temos? A FEBRABAN é a Federação Brasileira de Bancos. A Federação Brasileira de Bancos foi quem desenvolveu essa autorregulação bancária. Se eu sou uma entidade signatária da FEBRABAN, eu hoje sou obrigado, é obrigatório responder ou fazer a adesão do nosso código de ética e de autorregulação bancária. E aí, a FEBRABAN desenvolveu essa autorregulação bancária, que é um sistema de autodisciplina das instituições financeiras, suplementar as normas e controles que já são existentes, tá? Então tá aqui, essa operação, ela é suplementar, ela vai junto, ela vai de forma complementar a todo normativo que já existe. Então, quando nós falamos de autorregulação bancária, esse processo de autorregulação não vai de encontro à legislação existente, mas vai ao encontro da legislação existente. E aí, sobre a FEBRABAN, sobre a Federação Brasileira de Bancos, ela foi fundada lá atrás, em 1967. Então, a FEBRABAN surge em 1967, não tem fins lucrativos. Um ponto importante, não é uma entidade representativa de funcionários. A FEBRABAN é uma entidade patronal, ela representa os interesses das entidades e hoje ela é a principal entidade representativa dos bancos. Então tá ali a nossa principal entidade representativa dos bancos. Eu acho que eu já disse a vocês aqui que o que me fez ensinar conhecimentos bancários é que eu recebi um prêmio em 2011, há 10 anos, da entidade, prêmio de economia prêmio de economia bancária. E aí lá eu fiz um estudo que previa a falência de bancos lá atrás, tá? E aí, vamos lá. Qual é a missão da FEBRABAN? Qual é a missão dessa entidade que representa os interesses patronais? Bora ver aqui. A missão da FEBRABAN é contribuir para o desenvolvimento econômico, social e sustentável do país, representando seus associados, as suas signatárias, buscando a melhoria contínua do sistema financeiro e suas relações com a sociedade. Falando em relações com a sociedade, o próprio nosso código, nosso próprio sistema de autorregulação mudou. A gente tinha um código de autorregulação que existiu até 2018, meu cabelo toda sonhada, até 2018, e esse sistema muda, porque a FEBRABAN entendeu que era preciso ter uma melhor relação com a sociedade. Por isso, em 2019, nós deixamos de ter o nosso código de autorregulação e ele virou um código de ética de autorregulação bancária. Ele muda a sua formação. E essa mudança de conformação é o que faz com que a gente tenha aqui essa nova estrutura. A gente vai trabalhar isso um pouquinho mais à frente. Então, a missão da FEBRABAN está aqui. Vamos reforçar mais uma vez. É contribuir para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento social e sustentável do país, representando seus associados. A FEBRABAN representa aqui
as suas entidades, representação patronal. Então, quando eu falo aqui associados, é uma representação patronal, sempre lembrando disso, representa os patrões, representa as entidades, tá aí. Buscando melhoria contínua do sistema financeiro. Então, essa melhoria aí o tempo inteiro do sistema financeiro e das suas relações com a sociedade. Para a gente reforçar aqui. E aí, quais são os objetivos da autorregulação bancária ou da autorregulação da FEBRABAN? Conhecido, né? Os objetivos são tornar o sistema bancário mais saudável, mais ético, veja como a palavra ética se reforça, e mais eficiente. Então, tá aqui. Mais saudável, ético e eficiente. Elevar o padrão de conduta dos agentes de mercado e além daquilo que é o estritamente legal. Eu vou elevar esse padrão de conduta e endereçar temas recorrentes. Eu preciso compreender aqui quais são os temas recorrentes para que eu possa universalizar temas que são comuns às diversas instituições financeiras. Então, é isso que nós temos quando nós falamos em termos dos objetivos dessa nossa autorregulação bancária. Vai de encontro ao funcionamento do sistema financeiro, sempre reforçando, não vai de encontro, vai ao encontro, vai fortalecer. Mas mais do que isso, vai trazer informações específicas para que a gente saiba como é que essa entidade ela pode se comportar. Quais são então os benefícios pretendidos com a autorregulação? Criação de normas técnicas e normas precisas, assegurando clareza e transparência na relação com os consumidores e com a sociedade. Então, vamos pautar, vamos fazer normas técnicas, não são normas gerenciais, mas normas de composição técnica e normas estritamente precisas, tá? Então, tá ali a nossa contribuição. Então, aqui é a nossa parte. E aí, vamos mais ainda. Ele fala aqui. Atualização rápida e atualização permanente das normas em relação à evolução do mercado. E aí, esse mercado que nós já vimos lá no nosso módulo 1, que tem evoluído significativamente de forma veloz, né? Então, a gente vai ter ali uma forte velocidade de evolução. Então, eu tenho que estar ali com o tempo inteiro com normativos cada vez mais atualizados para que eu veja essa evolução do mercado, e isso é muito importante, porque eu não vou precisar ter um normativo que vai passar pelo CMN, pelo Banco Central, não. O próprio sistema bancário ele já entende essa nova conformação, e é isso que está aqui, além de criação de padrões éticos e de conduta, e o fortalecimento da cultura de adequação aos normativos por convicção. Eu estou convicta de que é melhor fazer essa adequação. Eu vou fazer porque eu acho importante. Eu não vou fazer porque eu estou sendo imposta a fazer isso, tá? Então, eu faço porque eu acredito ser algo importante para minha
para minha informação, tá? Então, ali eu quero aderir porque eu acho importante, não porque eu sou obrigada. Embora, se a entidade ela é signatária da FEBRABAN, ela é obrigada a aceitar todos os normativos. Tá? Não é optativo, não. Você é obrigado a aderir ao Código de Ética e Conduta, ao nosso Código de Ética e Autorregulação Bancária. Vamos para frente. Quais são os compromissos firmados? Quais são os compromissos firmados pelas instituições financeiras? Esses compromissos estão dispostos no Código de Conduta Ética e de Autorregulação Bancária, de 1º de janeiro de 2019. Se vocês virem um código de ética que seja em um período diferente, se ele for ali num período diferente, é um código que está desatualizado. Antes de 2019, nós só tínhamos o nosso código de autorregulação bancária. A partir de 2019, a gente trouxe essa base do código de ética, né? E aí o anterior tá aqui, era o código de autorregulação de adesão voluntária. Esse nosso novo Código de Conduta Ética e de Autorregulação Bancária, hoje ele é obrigatório para todas as instituições financeiras associadas à FEBRABAN. Eu quero me associar à FEBRABAN, eu sou agora obrigado a aderir ao nosso Código de Conduta Ética e de Autorregulação Bancária. Como é que esses normativos estão dispostos? Além disso, os meus normativos são 28, que trabalham com o aperfeiçoamento, trabalham com as regras para relacionamento com a pessoa física e, a partir de 30 de junho de 2019, também uma relação com as ouvidorias. E aí, vale a pena o reforço aqui quando nós falamos em termos de ouvidoria. Existe uma enorme preocupação das instituições financeiras em não ter reclamações nas ouvidorias. Nem nas ouvidorias das instituições financeiras, nem nas ouvidorias, muito menos do Banco Central. Tá? Então, não é interessante para as instituições financeiras terem problemas com ouvidoria. A ouvidoria, ela é estritamente bem respondida e ela é de ampla importância e todas as instituições querem ter ouvidorias que trabalham de maneira positiva e que atendam aos desejos dos seus consumidores. Vamos em frente. Quais são esses eixos normativos da autorregulação? O que acontece? Eu tenho que fazer uma adesão e essa minha adesão é uma adesão que deixa eu colocar aqui. Esse nosso Código de Conduta Ética, ele é de adesão obrigatória. É o Código de Ética e de Autorregulação Bancária. Mas eu devo dizer aqui a vocês o seguinte, que esse Código de Ética e de Autorregulação Bancária vai ter ainda alguns eixos normativos. E aí, embora o Código de Conduta seja o Código de Conduta Ética e de Autorregulação Bancária seja de adesão obrigatória, os nossos códigos aqui, os nossos eixos normativos são de adesão voluntária. E aí, por que é que as entidades adeririam a esses eixos normativos? E a explicação é simples, é que se eu fizer a adesão a um dos eixos normativos, eu vou ganhando selos diferentes dentro
da própria FEBRABAN, de ver isso com um pouquinho mais de calma. Então, eu tenho que, de forma obrigatória, obedecer ali ou aderir ao Código de Conduta Ética e de Autorregulação Bancária. E eu posso, de forma voluntária, aderir a um eixo normativo. São 3 e esses eixos normativos possuem temáticas diferentes. E aí, o primeiro eixo normativo é o eixo que fala sobre o relacionamento com o consumidor. Eu tenho um eixo normativo aqui, então, que vai trabalhar o relacionamento com o consumidor e ele consolida diretrizes e procedimentos para as boas práticas das instituições financeiras com seus consumidores. Então, esse aqui é o ponto 0001 de relacionamento com os consumidores. E aí, vamos lá para o segundo ponto. O meu segundo eixo normativo é sobre prevenção de ilícitos. E quando nós falamos de prevenção de ilícitos, vai ser o eixo normativo que consolida as melhores práticas nacionais e internacionais de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo e à corrupção. Então, eu posso fazer a adesão ao relacionamento ao consumidor, a prevenção a ilícitos e ou ao eixo normativo 3, que fala sobre a responsabilidade socioambiental. E o que é essa responsabilidade socioambiental nos fala? Ela é aqui um conjunto de diretrizes e de procedimentos que são fundamentais para as práticas socioambientais das signatárias. Então, tá aí esse ponto. Nos negócios e na relação com as partes interessadas. O que nós vamos observar é que as entidades elas podem aderir a um eixo normativo voluntário, quase que não sai, ou podem aderir até 3 eixos normativos, ou 1 ou 3. E isso é fazer com que eu tenha níveis diferentes das signatárias dentro da FEBRABAN. Como é que isso funciona? Vejam só. Eu tenho aqui as signatárias nível 1, elas têm como características serem entidades signatárias a este código, só ao Código de Conduta Ética e de Autorregulação. Então, é isso que a gente vai ter. Eu só vou fazer a adesão desse nosso Código de Conduta Ética. Se eu for uma signatária nível 2, o que é que eu terei? São instituições financeiras signatárias que aderiram a pelo menos um dos eixos normativos do nosso sistema de autorregulação bancária. Então, tá ali pelo menos 1, 2, 3. E eu tenho as signatárias de nível 3. Para as signatárias de nível 3, elas vão fazer a adesão a todos os eixos normativos do sistema de autorregulação bancária. Então, eu posso ser uma signatária nível 1. E se eu sou uma signatária nível 1, o que é que vai acontecer? Signatária nível 1. E eu só vou fazer a adesão ao nosso sistema de autorregulação bancária, tá? Então, é só isso que eu vou fazer. Signatária nível 2. Se eu sou uma signatária nível 2, eu vou fazer
a adesão ao sistema, ao código de ética e de autorregulação bancária, e eu vou fazer a adesão a pelo menos um dos eixos normativos desse sistema de autorregulação bancária, tá? Então, tá aqui. E o nível 3 vai aderir a todos os nossos níveis, nossos eixos normativos e a todos e ao sistema de autorregulação bancária. Então, vamos só aqui organizar, porque eu sei que é muita informação para vocês. Quando nós falamos do sistema de autorregulação bancária, eu preciso entender que ele mudou. Vamos só fazer aqui uma timelinezinha. O que a gente vai ter? Eu tenho que, quando eu falo de sistema financeiro nacional, eu tenho o processo regulatório que vem aqui pelos órgãos normativos e que são fiscalizados pelas entidades supervisoras. A gente já tem esses elementos aqui. Só que agora eu estou estudando uma outra forma. O próprio sistema se autorregula. E esse é o processo chamado de um processo de autorregulação bancária. Esse é o nosso sistema de autorregulação, que antes, até 2018, só olhava a autorregulação. Então, tá aqui, só olhava esse processo de autorregulação até 2018 e ele possuía uma adesão voluntária. E nós passamos aqui, a partir de 1º de janeiro de 2019, a ter um código de conduta ética. Então, esse código de conduta ética foi adicionado ao processo todo, né? Então, tá aqui esse código de conduta ética que foi associado ao processo de autorregulação ou a esse código de autorregulação bancária. E, além disso, deixou de ser uma adesão voluntária. Todas as signatárias da FEBRABAN passaram a fazer uma adesão obrigatória. Você é obrigado a aderir ao Código de Conduta Ética e de Autorregulação Bancária. O que você não é obrigado a fazer, você não é obrigado a aderir a um eixo normativo. Só que se a instituição financeira faz a adesão a um eixo normativo, ela vai mudando de nível. Então, eu posso ter uma signatária nível 1, que só faz a adesão ao Código de Conduta Ética de Autorregulação Bancária. Eu posso ter uma signatária nível 2, que vai estar associada a um eixo normativo. Ela faz a adesão a um eixo normativo. E as signatárias de nível 3 vão assumir os 3 eixos normativos. Os 3 eixos normativos. Então, é isso que nós temos quando nós falamos sobre o nosso processo de o nosso Código de Conduta Ética e de Autorregulação Bancária. Amanda, isso tem uma ampla recorrência nas provas. Quando eu comparo com o Sistema Financeiro Nacional, não. Mas pode sim aparecer na prova de vocês e apareceu no nosso último grande concurso, que foi o concurso do BRB, do Banco de Brasília, em que esse Código de Conduta Ética foi solicitado. Mas, finalmente, eu já entendi como é que as signatárias funcionam, já entendi que é de adesão obrigatória, já entendi os eixos normativos. Mas,
precisam entender como é que esse código funciona. E é sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos mergulhar no nosso código de conduta ética e de autorregulação bancária. Mas nós vamos fazer isso no nosso próximo bloco. Não sai daí, que a gente volta